privilégios da graça de ser pai. Então aqui os irmãos têm a família, a minha família aqui o filho do Saulo, a Ana, que não fazem parte da família, que estavam aqui como enxeridos, mas o resto é família, tá? O resto é família, tá bom? Então, esse privilégio de ser pai. James Dobson escreveu o seguinte, ele tem um livro cujo título é Ser Pai Não é Coisa para Covardes. E quando a gente pensa em pai, no padrão bíblico, de fato, é para macho alfa, não é para covarde mesmo. Porque não é fácil ser pai, e uma tarefa que exige, de fato, uma espécie de dedicação plena. Eu me identifico muito com o Herói. Música O Herói é uma música de Paulo César Valle, composta em 1974, então há 50 anos atrás, ele compôs essa música, e a música diz o seguinte: meu herói já chorou, já morreu de medo, meu herói é fraco, ele é um fracasso. Meu herói é amor, só sabe dar beijos, nunca foi de briga, se brigar apanha, meu herói é isso. Eu me identifico aqui, vendo-me como pai, com exceção dos beijos aqui, o restante me identifico muito, porque nós somos fracos, nós somos limitados, e quem somos nós para conseguir cumprir fielmente essa tarefa de ser pai? Mas, enfim, é de fato um privilégio. Por exemplo, se alguém perguntar para você qual a marca registrada, qual a marca do pastor Atílio, você que já conhece-me há um bom tempo, aí você fica procurando e a pessoa então tenta te ajudar, dizendo o seguinte: escuta, ele prega bem? Aí você vai, 4,2. Não é? Ele aconselha bem? 3,5. Aí você vai falar uma característica, mas ele tem 9 filhos. Porque, de fato, essa é a maior marca minha. Né? Se você chegar na roda e for conversar com pastores, eu sou conhecido como um pastor que tem 9 filhos. Né? Isso é a marca. E, de fato, isso é um privilégio. Eu queria fazer um discurso para vocês, não uma pregação, mas um discurso, o privilégio da graça de ser pais. Eu separei em 9 pontos, porque são 9 filhos. Não coloquei os agregados, nada, porque aí seriam mais quase 30, né? Então, mas eu coloquei só os filhos, não coloquei os netos, mas coloquei os 9 privilégios que Deus me deu, e com certeza, se você é pai, você há de se identificar comigo nisso. Primeiro é esse privilégio de carregar o nome de pai. Deus é o nosso pai. Agora, a gente fica pensando que Deus é pai a partir da ótica de um pai humano. Não, Deus é o pai eterno. Nós, pais, nós somos uma figura muito medíocre, pequena, deformada desse pai perfeito e eterno. Lembram que Deus tem uma família de Deus. E a família, você tem pai, você tem mãe, você tem filhos e filho e filhos. Então você tem um pai. Quem é o pai? É Deus Pai. Quem é o Deus Filho? Jesus Cristo. E quando você pensa na mãe, bom, você vai ver que as virtudes que há no Espírito Santo são virtudes que a mãe terrena possui, com limitações. A figura da família de Deus. A família de Deus tem filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Essa é a família de Deus. Então, quando nós pensamos em pai, nós devemos pensar nesse Deus que é pai perfeito. E logo, é um privilégio você ter o nome de pai, compreendendo a dimensão e a seriedade disso, compreendendo não só a responsabilidade, mas o privilégio de ser pai.
Claro que é uma responsabilidade, que de alguma forma você tem essa bênção de mostrar para os seus filhos como Deus é. Claro, com deformações, limitações, mas você sinaliza quem é Deus. Essa é responsabilidade, mas de fato é um privilégio. Primeiro, de carregar o nome de pai. Isso é um privilégio. Olha para o teu irmão e diga assim: olha, é privilégio. E se você está do lado do seu pai, aí você diz: olha, isso é um privilégio. O segundo, irmãos, é de ser exemplo. Um pai, disse alguém, ainda que o mais pobre, tem sempre uma enorme riqueza para deixar a seu filho o seu exemplo. Aqui está o grande desafio. Por um lado é desafio, mas é privilégio. Você ser o exemplo para os seus filhos, um modelo para os seus filhos, ainda que você não seja perfeito. Isso é uma honra. Agora, é muito importante que você, pai, tenha valores do reino, valores de Deus na sua vida. Por quê? Alguém disse que o nosso maior perigo é sermos bem-sucedidos em coisas que não importam, que são irrelevantes. É você ser bem-sucedido em coisas que não vai levar nada, não vai deixar nenhum legado para o seu filho. É você ser relevante em coisas que não importam, não tem sentido, não tem valor em si. Você tem que ser modelo de valores, exemplo. E isso é um privilégio meu, ainda com imperfeições, ainda com fraquezas e limitações que meus filhos bem conhecem. É ser exemplo. Isso é privilégio. Isso é privilégio. Tá? O terceiro privilégio é de ser provedor. Lembram que é Deus que dá o pão nosso cada dia, é Ele. E você, pai, é o instrumento disso para a manutenção dos céus. Em vez de pensar isso como carga, é privilégio de ser o provedor, de ser o camarada, instrumento para prover as necessidades da sua casa, não só necessidades físicas, alimento, roupa, mas as necessidades de proteção da sua casa. Você é o camarada que protege a sua casa. Já estive conversando com alguns irmãos que falharam quando saíram de casa. É uma covardia que se faz, porque quando você casa, você assume um compromisso de até a morte, você estar do lado da sua parceira, você estar provendo e cuidando. É uma covardia quando você vira as costas, por causa de brigas, dificuldades que não conseguem ser resolvidas, você sai de casa. Você está dizendo o seguinte: diabo, detona minha casa, porque você deve ser o defensor da sua casa. Você deve ser o responsável para prover, inclusive, essa questão espiritual da sua casa. E isso, irmãos, por ser provedor, nos impõe coragem de enfrentamento. Nós vivemos tempo de mimimi. Uma das razões de muitos pais ou muitos casais não querem ter filhos é porque covardia. Filhos, plural. Se não existe problema físico, o ideal é que você tenha filhos. Você crê na Bíblia, amém ou não? A Bíblia diz bem-aventurado, quem diz isso é Deus. Bem-aventurado, é Deus quem diz. O homem bem-sucedido segundo o coração de Deus. Bem-aventurado o homem que enche a aljava, isso é, o local onde se colocava as flechas, com flechas. Não fala encher com uma. Flechas. E se você, mulher, se você, marido, não há problema físico, repensa a questão de um só. De um só. Porque a vontade de Deus é que você tenha filhos. Bem-aventurado. É Deus quem diz, não sou eu. Bem-aventurado o homem que tem essa preocupação de encher a aljava. E diz lá o texto que se os inimigos vierem chegar junto, eu tenho 9, meu querido. Fora os agregados, que eu acho que topa a parada também. Fora os netos. Agora, se chegar com nada, meu, lembram que para você nascer, pelo menos 2 pessoas. Pelo menos não, só, né? O seu pai e sua mãe.
E quando você morrer, você vai ter que ter gente para segurar a alça do caixão. Sempre nós vamos precisar de gente. E Deus proveu, por meio da sua família, esses que vão te assessorar na sua caminhada. Ser o provedor. E aí precisa ser coragem mesmo, pode ter mimimi. Você que é pai sabe disso. Você aprende a pensar nos seus, não só em você, porque tem pai que é carreira sólida, está preocupado nele, ele se produz, ele tal, esquece que ele é provedor, tem que estar preocupado com sua família, não nele. Eu tenho um tio hoje com 91 anos de idade, ele foi executivo de algumas empresas. Meu tio é daquela ala antiga que estudou no Getúlio Vargas, que, enfim, ele se tornou executivo de algumas empresas. E conversando com ele disse o seguinte: se eu ficar desempregado na primeira semana, eu procuro de executivo. Na segunda semana, se eu não conseguir, eu procuro de supervisor. Na terceira semana, se eu não conseguir, eu procuro de chefe. Na quarta semana, se eu não conseguir emprego, eu pego qualquer coisa. Isso é postura de provedor. Não pode ter melindre, você tem que manter sua casa, irmão. Se você é pai, você não está preocupado. Eu não gostei, bibi. Não é assim não, solteirão até pode. Não deve. Mas você que é casado, não. Você que tem família, não. Você tem que sustentar a sua casa. Você não pode se dar ao luxo, emprego, lá tem biquinho, para com isso. Por isso precisa ter coragem para ser pai. O terceiro ponto, ou o quarto, é ser amigo. Eu acho que o pai é diferente em ser amigo dos seus filhos. E aí eu gostei da definição de amigo de um concurso que aconteceu em Londres. Em Londres perguntaram, a pergunta era a definir o amigo. E houve várias contribuições, e a definição que ganhou foi essa, que o amigo é aquele que quando todo mundo sai, ele chega. Eu acho que o pai é esse negócio. Nem sempre é aquele camarada do bate-papo, da conversa, da amizade nesse sentido, mas é aquele que quando você precisar, ele está lá. E quando todo mundo vai embora, ele chega. Nesse sentido, eu me vejo privilegiado nesse sentido, de ser amigo. Precisou, estou junto. Precisou, eu chego. Comigo não tem coré-coré. Você sabe o que significa isso? Você sabe, Célio, o que significa coré-coré? Não, não é mimimi, não. Isso é coisa de mineiro. Sabe o que significa, Samuel? Não sabe, não? Eu também não sei. Mas mineiro diz isso, coré-coré. Apesar que tem Diane, você sabe o que significa coré-coré? Nós temos uma mineira ali. Não sabe? Na mineira raiz também, então. Mineira misturado com baiano, então não tem um pedigree de raiz. A ideia é essa, você pai, você tem que estar junto, principalmente quando precisa. Os seus filhos têm amigos, têm colegas, tem gente com quem pode conversar, às vezes não conversa com o pai, conversa com os amigos. Está errado? Não, bola para frente. Mas na hora que precisar, é você que tem que estar lá. Na hora da luta, dificuldade, é você que tem que estar junto. Eu acho que nesse sentido, Deus me deu o privilégio de ser pai, porque aprendi isso na caminhada com os meus filhos, de ser amigo nesse sentido, de estar sempre com os filhos, principalmente em momentos que precisam. Também, amados, o privilégio de ser honrado. É mandamento, honra teu pai e tua? É honra, verdade ou não é? Honra. Não é só questão de obediência, mas é questão de honra. Questão de exaltar. Questão de priorizar. Então, filho, se você não honra teu pai e tua mãe, teu problema é com Deus, não é com teu pai. Entende bem? Um dia eu conversando aqui com o irmão, eu cheguei para ele e falei: irmão, eu soube que tua filha está namorando, uma menina nova, cá, você pai, você se vira na sua casa. Mas eu acho que chega a idade, não dá para namorar não, tem que começar 18 anos para lá.
entendeu? Tem que crescer, tem que ter maturidade, tem que estar preocupado em estudo, tá? E o garotão está querendo namorar, o que você tem para dar? Você tem alguma coisa? Você produziu alguma coisa? Você trabalha? Não, então vai cuidar da sua vida, mané. Vá trabalhar, vá construir para você oferecer alguma coisa, tá bom? Esse negócio de namorico, bebê, isso é coisa do adolescente superficial. Cristão não é isso, é compromisso. Você não namora por namorar, você namora para casar. Pode ser que o primeiro namoro não dê em casamento, mas essa é a ótica. Não se brinca com sentimento, não se brinca com físico, não se brinca. É sério isso. Mundão é isso. Isso é mundo. Igreja é diferente, reino é diferente. Se a sua pegada é isso, saiba que você está nas trevas. Na luz não é desse jeito, é diferente. A pegada é outra, o caminho é outro. É caminhar com Jesus. Agora, se tem Jesus no coração, é assim que funciona. Aí eu cheguei por irmãozinho e falei, pastor, sabe como é que é? Se não deixa, né? Aí vai namorar lá fora. Eu falei, irmão, você é pai. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Então você diz, não. Se fizer lá fora, o problema não é seu, é dela diante de Deus, porque desobediência é diante de Deus. Entende bem? Quando a Bíblia fala em obedecer, é a Ele. Deus delegou seus pais como instrumento de Deus para lapidar o seu jeitão, porque se deixar você à vontade, vai ser só mal, mato e ruína. Você já viu o jardim? Não cuida. O que acontece no jardim? Mato, praga, jardim precisa ser cuidado. Isso é função do pai. Agora, cuidar tem que cortar a grama. Cuidar tem que cuidar mesmo, tem que arar a terra, não é? É cuidar. E nesse sentido, irmãos, eu sou honrado, porque meus filhos me honram, obedecendo a Deus. Amém ou não? Essa é a bênção. Como é que você honra seu pai? Obedecendo a ele. Seu pai disse não, é isso daí. Você não deve obedecer seu pai quando seu pai estimula coisas pecaminosas, aí não. Mas se não, obedeça seu pai, né? Você está fazendo o melhor negócio para a sua vida. Quando você desobedece, é você que está semeando errado para a sua vida, ruína. Semeando ruína para a sua vida. Então, aqui é a tolice, né? Tolice ou não é? Você semear ruína para a sua vida, tolice absurda. Mas se você quiser, você é livre para isso, haja conforme o teu desejo, o seu coração, Deus não negocia. Entende bem? A gente funciona assim, com todo mundo deu errado, comigo vai dar certo. Deus vai abrir uma exceção à regra, entendeu? Eu vou ser exceção. Deus não negocia, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. Entende bem? Não é só seu pai ser abençoado, claro, é a alegria do seu pai, se você obedece, se você o honra, mas para que te vá bem, você está fazendo bem para você mesmo. Em desobediência, você está semeando ruína para a sua própria vida, né? Quer testar? A sua vida está em jogo, esse que é o problema. É sua vida, irmão. Você já sabe, é a sua vida. Que na verdade sua, entre aspas, né? Porque a tua vida não te pertence, a do Senhor, administre segundo a vontade dEle, né? Então, eu sou honrado, mais do que todos vocês aí, que eu tenho 9 filhos, tá bom? Hoje é o dia dos presentes, certo? Hoje é o dia dos presentes, já ganhei presentes, vou chegar em casa lá, tem até o caminhão lá fora, vou ficar abrindo presente até não querer mais, né? Falando para os amados aqui, não sei se comentei, fui presenteado, eu e Dona Sandra, né? Era para mim e eu levei Dona Sandra, não para nós. O Júnior mais velho nos deu um almoço lá no Rubaiá, Figueira Rubaiá. Eu disse que vou levar a Dona Sandra, só que aí cartão de crédito 10 vezes. Isso é honra, verdade ou não é? Quando você enche a sua aljava, irmão. Hoje eu sei que muitos de vocês, filhos pequenos, não sei se você tem filho, você está recebendo um presente que você comprou, entendeu? Tomara que você tenha uma conta boa para ter dado um presente para você, que seu filhinho vai chegar, pai, está aqui, né? E você vai receber com alegria aquilo que você queria,
Então você comprou para você. Eu estou tendo o privilégio de receber frutos disso. Isso é honra, irmãos. É honra porque quando a Bíblia fala sobre flechas, é porque os filhos vão chegar onde nós não chegamos. A gente tesa a flecha e a flecha vai. Então meus filhos estão em melhor situação que eu estive na idade deles. Tem carro, casa, estão bem, mais bonitos do que eu, com certeza. Viagem, uma série de privilégios que eu não tive. Mas eles chegaram lá, essa é a nossa função. E para nós, enquanto pai, isso é uma alegria, irmão, isso é uma honra para a gente. Quando a gente vê os filhos prosperando, indo para frente, principalmente, acima de tudo, com caráter. Isso é o maior bem. A prosperidade, o bem material, isso é consequência de situações, circunstâncias. A gente sabe que a gente vê do mundo volúvel, hoje você está bem, amanhã a situação muda, mas de gente de caráter. E isso, de fato, é um privilégio nosso. Isso é honra. Não é? Seu pai está do teu lado? Diz para ele, você vai ser honrado mais e mais. Outro privilégio, ser íntegro. Isso é, a função de pai nos impõe a necessidade de viver em honestidade, irmãos. Nos impõe isso, porque os filhos vão ver a sua caminhada, vão ver se você é o camarada de palavra, vão ver se é um camarada de negócio, de rolo, eles vão ver isso. Não há nada oculto que não seja revelado, irmãos. Nada. Você pode tentar esconder, mas você não vai conseguir. É Deus quem diz isso. Não tem como. Porque é aquela coisa, você vai começar a dar um jeitinho aqui, para dar um jeitinho aqui, você precisa dar um jeitinho ali, etc. Você tenta encobrir aqui com a mentirinha, e você precisa inventar uma mentira, e alguém disse que o mentiroso, uma coisa que ele precisa ter muito bem, é uma boa memória. Porque ele vai inventando aqui e daqui a pouco ele muda. Ele precisa inventar aqui, precisa guardar os detalhes da mentira aqui. Aí ele agregou alguma coisa aqui, daqui a pouco começa a ver contradição. Não há nada oculto que não há de revelar-se. Então, integridade, irmãos, isso é uma bênção, é uma imposição sobre o pai. De ser íntegro, ser honesto, de viver uma vida de cuidado nessa questão, de ser transparente. Isso nos impõe. Lembram, a gente cita aqui costumeiramente na apresentação das crianças, quando Jesus diz assim, por causa deles eu me santifico. E Jesus era santo. Por que me santifico? Ele separou por causa dos discípulos. Separar ao tal ponto de morrer na cruz por causa deles. E nós temos essa responsabilidade. Por causa dos filhos eu tenho que tomar mais cuidado com a minha vida. Porque eles estão olhando para você, estão vendo como você caminha. Isso é bênção? Claro que é bênção. Imponha, melhor ainda, porque quanto mais nos empurrar para fazer o que é certo, melhor é. Pressão é bênção, irmãos. Então, se você está sob pressão, isso é bênção, saiba disso. Viver sem pressão que é complicado. O vagabundo lá fora, aquele que tem a liberdade de fazer o que ele bem entende, a segunda-feira e o domingo é a mesma coisa. Ele não tem agenda nenhuma responsabilidade, mas não faz nenhuma diferença. O dia que ele partir, não vai fazer nenhuma diferença. Agora, a gente que vive sob pressão, ele vive sob pressão porque ele tem responsabilidade. E isso faz bem para a gente. A pressão é boa. Eu digo para os irmãos, sempre quando a gente está conversando, se Deus dá a oportunidade de servir na igreja, assuma. Isso te ajuda. Quantos de nós aqui, a gente poderia fazer aqui uma enquete com os líderes? Com certeza, muitos estiveram aqui por causa da responsabilidade, não por causa da vontade. Não porque estava gostoso, não porque estavam sentindo bem, mas por causa da responsabilidade. Por ter responsabilidade estavam aqui, e por estarem aqui foram abençoados. Essa questão da responsabilidade faz bem. Essa questão de você não assumir compromisso, aqui ou fora, viver livre, é o tipo da liberdade que não faz nenhuma diferença para ninguém.
essa pressão sobre nós, de você ser um pai que se preocupa, de viver uma vida íntegra, isso é bom para você. Quanto mais pressão tiver, melhor. E você lembra lá o texto lá de Tiago 4, que diz que a nossa vida é como uma neblina, como um vapor. E o vapor vai embora mesmo, some. Hoje mesmo de manhã tinha uma neblina, chegou o sol, foi embora. Assim é a vida. Mas você sabe que o vapor condensado sob pressão move uma locomotiva? Pode não ser nada, mas sob pressão move uma locomotiva. Pressão faz bem para a gente. Então você, pai, que tem vivido sob pressão, dê glória a Deus, isso é bênção para você. Entende bem? Da responsabilidade, do peso. Isso não é ruim, não, é bom para a gente ter essa postura de, por causa deles, eu me santifico. Mas também, irmãos, outro privilégio como pai é saber sofrer. A vida tem sofrimento e muito sofrimento. Não tem como anestesiar. E nesse sentido, os meus filhos aprenderam, pelo menos vendo, que eu sei sofrer. Não sou de reclamar, e eles podem dizer isso. Não sou de murmurar. Lá no hospital, as enfermeiras gostavam de mim, que eu dizia obrigado depois de tomar a injeção. E eu lembro uma vez que estava com cólica renal, e aí a enfermeira resolveu colocar o soro aqui. E as minhas veias, diferentes das suas, quando falou em injeção, elas encolhem, escondem nos túmulos do corpo, nas cavernas. E aí a enfermeira começou, cutuca, 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 e nada. Aí chamou a outra veio, cutucou, 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 e nada. Aí chamou, foi no Santa Marcelina, chamou a madre lá, né, a freira. Aí a freira foi lá e tal, já idosa e tal, com o jeitinho dela, conseguiu. Eu falei, a senhora ganhou medalha de ouro. A competição aqui estava dura, né? Não sou de reclamar. Aprendi a lidar com frustrações, com decepções, isso faz parte da vida. Eu acho que tenho ensinado isso aos meus filhos. Eu lembro da composição lá do Paulo Vasolini, um clássico da música brasileira. Eu sei que você, garotão, não saiba disso, mas entra na internet lá, vai aparecer no Museu do Ipiranga. Vasolini era zoólogo, era compositor. Ele compôs uma canção chamada Dar a Volta por Cima. Inclusive, quando você fala Dar a Volta por Cima, está lá no dicionário Aurélio por causa da canção dele. Ele diz assim na canção: chorei, não procurei esconder, todos viram e alguns fingiram. Pena de mim, não precisava fazer isso, eu estou interpretando, né? Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Aí ele continua: dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Eu acho que esse negócio de aprender a sofrer, dar a volta por cima, sabe como é que é? Ter essa capacidade, essa graça de Deus de saber sofrer, sem ficar murmurando, sem ficar reclamando, sem se ver vítima de circunstância, de governo, de situação, de cor de pele, bibibi, 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 bibibi. Eu acho que a gente tinha que ter autoridade de vida para dizer isso. Chorei? Chorei mesmo. Eu não fingi que chorei, porque eu sofri, estive ali, chorei como todo mundo, mas dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. A gente tinha que ter autoridade de vida para isso, não ficar simplesmente murmurando, reclamando, mas pela graça, como privilégio da graça, dar a volta por cima, vencer, ir além de simplesmente chorar. Também, amados, estou no 9º. Estou aqui no... esse é o 8º. Volta lá, ô boicote, cadê o boicote aí? Estou indo, tá?
Saber sofrer. Isso, estou no 8º. Aqui eu coloquei um detox aqui, misturei um monte de coisa aqui. Detox sabe o que significa, né? Você coloca couve, limão, bebi aqui. Então, eu coloquei paciência, passividade, perseverança, depois eu vou fazer enquete na família para saber o que significa quem eu sou. Porque eu sou isso daí, eu sou o camarada que persevera, e sou paciente, mas também sou muito passivo. E às vezes confunde-se paciência com passividade. Eu vou fazer enquete depois para saber aí com... Isso é, nesse tempo de pai, eu tenho vivido em paz com os filhos. Eu não sou promotor de briga. Fujo de briga. Se brigar, eu apanho. Então não brigo. Não gosto de discussão. Tem gente que gosta de polêmica. Eu não gosto. Não tenho nenhuma alegria em polêmica. Começou a polêmica, eu saio fora. Passou, começou a discutir ali, vou para o grupo do pessoal que não discute. Comigo é isso. Não é? Lá em casa, as mulheres descem lá para a cozinha, os homens ficam lá. Uns para o jogo, outros tal, etc. e tal. Aí começa daqui a pouco as conversas. Aí dona Sandra diz assim, ô pai, eu já sei. Vai me colocar no olho do furacão. Aí pergunta assim, não é isso, não é? Eu, Ele já sabe a resposta. Chamou para polêmica, não é comigo. Não gosto de polêmica, não gosto de discussão, não gosto, caio fora. Pode ser covardia, pode ser, mas é algo que eu não gosto. Então lá, quando eles começam controverso, chama o pai, e aí pai? Aí dona Sandra, não é pai? Aí eles interpretam lá entendeu? Tem os liberais, tem os progressistas, eles interpretam o lá como eles querem lá. Mas, na verdade, irmãos, eu acho que isso é um privilégio de você aprender paciência com filhos. Tem que ter paciência. Filhos dão trabalho, claro. Muitos não querem filhos, porque filho faz você sofrer. Tolice sua. Todo privilégio que a gente tem que fazer manutenção, dá trabalho. Tudo que é rico, tudo que é importante aqui, dá trabalho. Verdade ou não é? Tudo que você quer construir de maneira excelente, dá trabalho. Não é diferente cuidar de filhos, criar filhos. Então, essa questão de paciência se aprende mesmo. Os filhos, quando nós chegamos aqui, os filhos eram pequenos. Os 2 menores davam trabalho. O André e o João Marcos. O Fumaça, o Faísca e o Fumaça. Eles aprontavam. Mas a gente disciplinava. Então assim, paizão, o filhão ficava à vontade, opa, aqui ó. É que eu pregava, então ele ficava. Aí eu olhava, vocês vão ver. Chegava em casa, tão bonitinho dormindo. Estão dormindo, tadinho, acorda, vai apanhar, porque fizeram. Você falou, cumpra a sua palavra, pai. Por isso, tomar cuidado com aquilo que você fala, dos exageros. Né? Tem pai que fica prometendo, nunca cumpre. Você vai ver, hein? Você vai, fala uma vez, se você fizer, é isso que vai acontecer. Cumpra, ele aprende. O nosso pai é assim. Verdade ou não é? Ele falou, ele é fiel. Aprenda a ser fiel, inclusive na questão de disciplina. Então, isso é um privilégio meu, de poder experimentar paciência, aprender a paciência, às vezes passivo, mas também perseverar. Isso é, não desistir, continuar a caminhada. Né? Deus tem sido bondoso comigo nesse sentido. E o último, irmãos, que eu queria deixar para os irmãos, é ser um instrumento para quebrar o ciclo da desesperança. O que significa isso? Eu fui o primeiro na conversão de casa, na minha casa. Em casa, meu pai era agnóstico, minha mãe era católica romana, que não significa absolutamente nada, né? Se pergunta para um católico romano, eu sou católico romano, e se não fosse, muda alguma coisa? Nada. Né? Então, ela tinha sua religiosidade, sua crendice, etc. e tal. E então eu fui criado com meus avós também não eram cristãos, e Deus teve misericórdia e me salvou.
Em me salvando, eu tive o privilégio, a bênção de casar com Dona Sandra, e nós tivemos 9 filhos. A bênção é que, na história da genealogia da minha família, ali, a partir da misericórdia de Deus, na minha vida já começou a ter um ciclo diferente. Até então era morte, morte, morte. A partir da conversão já começa a ter vida, esperança. A coisa muda. Há um livro de crianças, o título é Vou Te Amar para Sempre. O autor escreve uma historinha mostrando uma mãe que cantava para sua filha ou para o seu filho: eu vou te amar para sempre. Desde logo nos primeiros meses, eu vou te amar para... Oh, irmãos, presta atenção aqui, ó. Se for olhar para lá, eu vou embora. Não, porque começa a ter barulho ali, começa... Né? Senão eu estou perdendo tempo aqui, então presta atenção aqui. Vou te amar para sempre. A ideia é que, desde criancinha, quando fazia a criança dormir no colinho, a mãe cantava, vou te amar para sempre. E à medida que a criança foi crescendo, se tornando um adolescente, um pré-adolescente, um jovenzinho, ela cantava para ele. Mesmo nos momentos em que ele trazia tristeza, desobediência, ela continuava a cantar para ele, vou te amar para sempre. E isso foi durante toda a sua vida, mesmo depois que ele casou, quando ele vinha para casa, ela cantava para ele, vou te amar para sempre. E qual no final da vida, ele foi visitá-la, ela doente, quando ela tentou cantar, ela não conseguia mais cantar, ele pegou a mãe no colo e cantou, vou te amar para sempre. Ela faleceu. Agora o pai começou a cantar para a sua filhinha, vou te amar para sempre. O que eu estou dizendo é o seguinte, que Jesus entrou na minha vida. Então meus filhos hoje, eles podem ensinar os seus filhos a orar. Eles podem ensinar seus filhos a palavra de Deus. Eles podem ensinar seus filhos a caminhar em comunhão com a igreja. Porque aprenderam a partir do meu testemunho. Na minha história quebrou o ciclo. Os filhos agora vão cantar para os seus filhos, vou te amar para sempre. Entende bem? Porque lá no colinho, eu cuidei dos filhos dessa forma. E agora eles terão um privilégio de abençoar os seus filhos. E aí os filhos vão abençoar os seus filhos, os netos, os bisnetos, e assim vai criar uma geração de gente salva a partir da misericórdia que Deus teve na minha vida. Isso é um privilégio meu. Eu tive o privilégio de batizar os meus filhos, fazer o casamento deles. Tive já o privilégio de batizar um neto, uma neta. Não é? Isso é bênção, irmãos. Então, se você tem Jesus no coração, e se você foi o primeiro da sua casa, saiba disso. A partir dali quebrou o desespero, o ciclo de morte. A partir dali da sua vida, há de ser vida na sua casa. Os seus filhos serão abençoados, porque Deus é fiel de geração em geração. Os seus netos serão abençoados. É possível que os netos sejam abençoados, mesmo andando em rebeldia, por causa da fidelidade dos seus avós, por causa da fidelidade dos seus pais. Não simplesmente por fidelidade própria, mas Deus é um Deus que honra e abençoa os seus. Então, em minha casa, eu tive o privilégio de ser esse instrumento. E aí, eu pude ensinar aos meus filhos, vou te amar para sempre. Claro, não com essas palavras, mas com certeza, com o privilégio de ensiná-los a caminhar no caminho do Senhor. Fraquezas, limitações, com certeza. Com certeza. Negligências, com certeza. Mas, como eu disse, privilégios pela graça. Não pela perfeição, mas pela graça. De ser, inclusive, o instrumento de educar meus filhos no caminho. Então, antes era a canção do desespero, agora é a canção da esperança. E aí passa para os outros, privilégio. Porque em casa, eu de fato fui o primeiro. Depois minha irmã se converteu, meu irmão caçula, tem um irmão mais velho que eu que está caminhando. Eu tenho sobrinhos hoje que são cristãos comprometidos, e assim vai. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. São privilégios de ser pai. Amém, amados? Deus abençoe os irmãos.